Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Esse é o nosso encontro de número 14 e vamos dar continuidade ao capítulo 7. Na parte 2 do capítulo 7, vamos concluí-lo hoje e ele fala sobre a coragem de sermos vulneráveis. A gente ter essa coragem de expressar quem nós somos, sermos verdadeiros, transparentes, para dessa forma a gente ser melhor, né, nos desenvolver mais e assim sermos o melhor que podemos ser. Né? Na primeira parte eu falei bastante sobre os mecanismos de defesa do ego, né, que foi o principal tema, né, trazido, né, pelo John Powell na primeira parte do capítulo, né, que são pinceladas, né, de psicanálise que ele traz para esse livro. Nessa segunda parte ele fala que assim, se expressar com vulnerabilidade é algo que quase ninguém faz, então é como se fosse tipo uma nova linguagem, é como se você estivesse aprendendo uma nova linguagem e como tudo na vida, você só consegue incorporar na base da repetição. Quanto mais repetições você fizer, melhor, e aquilo vai se transformando como que num hábito. Vocês vão perceber ao longo da leitura, né, dessa segunda parte do capítulo, que é nessa pegada que ele fala, né, que é como se nós estivéssemos aprendendo uma nova linguagem, a linguagem da vulnerabilidade, que ela é transformadora, faz com que a gente evolua e seja o melhor que a gente pode ser. Beleza, gente? Então, a gente começar, como eu sempre faço, agradecer a vocês que estão acompanhando pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, a dar um joinha, um like nos vídeos, porque é dessa forma que vocês vão estar ajudando imensamente esse canal a crescer e a atingir cada vez mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona. Quanto mais curtidas, mais ele entende que é um conteúdo relevante e coloca como recomendação para outras pessoas que estejam pesquisando temáticas similares, principalmente a comunicação interpessoal, que é o cerne desse livro, do que a gente está trazendo aqui. Então eu peço essa gentileza a vocês de dar um like, dar um joinha no vídeo, para que dessa forma vocês contribuam para a expansão desse estudo, para que ele atinja cada vez mais pessoas, tá certo? Lá no Instagram, que é o Isaías Costa 14, né, todos os dias eu coloco lá no IGTV esses vídeos para expandir, para chegar para mais pessoas. Muita gente tem acompanhado por lá, né, me deixa bastante feliz. Né, quem quiser me acompanhar por lá, fica à vontade também. Né, para me seguir, né, Isaías Costa 14. Além dos vídeos, sempre eu compartilho frases, pensamentos, textos meus, todos os dias. Então é uma forma da gente estar trabalhando o autoconhecimento, a expansão de consciência, de uma forma bem bacana, beleza? Ou então no podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify, eu tenho nas duas plataformas. Muitas pessoas preferem ouvir, então para quem prefere só ouvir, vocês têm essa possibilidade também. E lá todos os estudos eles estão disponibilizados para download. Você pode fazer download, deixar salvo no seu celular, no seu computador, para ouvir quando e onde quiser, inclusive quando não tiver internet. Essa é a grande vantagem do podcast, que você pode acompanhar mesmo sem a internet. Então vocês acompanham onde vocês acharem melhor, tá certo, gente? E vamos nessa, vamos começar, né, a segunda parte, né, desse capítulo, e hoje nós vamos concluir, né, o capítulo 7, que fala sobre a coragem de sermos vulneráveis, tá certo? Diz o seguinte: desde a nossa primeira descoberta da linguagem, somos tentados a usá-la, não para expressar e revelar a nossa verdadeira personalidade, mas para fingir e para manipular a realidade. Quando crianças, éramos recompensados quando proclamávamos nossa própria bondade. Eu fui um bom menino durante o ano todo. Sinceramente, Papai Noel. Ou seja, aqui ele está fazendo o quê? Essa criança que diz isso, ela está barganhando com Deus, ela está barganhando com o Papai Noel, para que receba presentes por ter sido boazinha, por ter sido comportada, sendo que isso está sendo manipulado, ela não está sendo verdadeira. Mas se ela estivesse sendo ela mesma, ela não estava nem aí para a questão de ser comportada, de ser, enfim, né, mal comportada, ela estaria sendo ela mesma. Né? E muitas crianças fazem isso, pior, muitos adultos fazem isso, né, de se comportarem de uma forma barganhosa, né, para tentarem não sei o que, né? É até difícil de você dizer o que elas querem quando elas estão barganhando, sabe? E aqui ele coloca das crianças
mas isso se estende para a vida adulta também. Também aprendemos a fazer uso das lágrimas para chamar a atenção. Mais tarde, o mau uso da linguagem pode assumir proporções mais sérias quando dizemos às pessoas que as amamos a fim de usá-las. E uma vez usadas, essas pessoas manipuladas tornam-se troféus de conquistas e tomam seus lugares em nosso estojo de troféus. E geralmente a trapaça é planejada e executada apenas para provar que não somos realmente inferiores. É apenas mais um disfarce da nossa vulnerabilidade. Ou seja, aqui ele está falando, né, dos diversos caminhos que nós seguimos para nós não sermos nós mesmos. Para a gente usar um monte de máscaras, um monte de papéis e assim nós nos afastarmos cada vez mais da nossa essência e dessa forma de uma comunicação mais efetiva, de uma comunicação mais amorosa, mais empática, mais compassiva. Nós fazemos isso o tempo todo. E aqui nesse capítulo ele está batendo de frente o tempo todo com isso, para que a gente tenha essa coragem de mudar, né, o script, né, que a gente tenha novas formas de pensar, de sentir, de agir. Esse é o caminho, né? Nós vamos ver ao longo dessa parte final do capítulo que ele fala disso o tempo todo, né, para promover essa coragem em nós, da gente ser autêntico, verdadeiro, transparente e dessa forma a gente ser vulnerável e ver as grandes vantagens em ser vulnerável, né? Diferente do que a sociedade prega para nós. Ela prega como se a vulnerabilidade fosse uma fraqueza, sendo que é exatamente o oposto disso. Vulnerabilidade é força. Quanto mais nós somos vulneráveis, mais a gente consegue desenvolver essa força interior para ir longe e avante nos nossos sonhos, nos nossos ideais, certo? É óbvio que essas defesas dos nossos egos feridos nos levam a intermináveis e tenazes jogos de falsidade. Felizmente, existe um antídoto positivo, criativo e saudável. É simplesmente aceitarmos a nós mesmos na condição humana de fraqueza e admitir o fato das nossas limitações. Honestidade e franqueza neutralizam nossas tendências doentias. Honestidade e franqueza, vontade de nos revelar com imperfeições e tudo, fazem-nos reais. Colocam-nos em um contato com a realidade que nos permite crescer e nos tornar tudo o que podemos nos tornar. Era aquilo que eu estava falando, quando a gente desenvolve, né, através de um hábito mesmo, né, como repetições no cotidiano, a honestidade e a franqueza, nós nos tornamos o melhor que nós podemos ser. E nós estamos aqui para isso. Esse é o nosso objetivo e esse é o meu objetivo a fazer esse estudo. É levar você a refletir sobre isso, né? É trazer nessas reflexões, essas inquietações, esses questionamentos para que você perceba o quão grandioso isso é e o quão transformador isso pode ser quando a gente coloca na prática mesmo. Sermos honestos, sermos francos e ver o quanto a nossa vida se transforma a partir daí. Tem um amigo médico que uma vez me falou de um desejo oculto. Ele disse que gostaria de algum dia ficar em uma alta sacada acima do mundo e anunciar a toda a raça humana, como se fosse tipo no megafone: este sou eu, isto é tudo que existe de mim, não há mais nada nem menos. Aceitam-me como eu sou ou não? Ele coloca isso em letras garrafais no livro, né? Como se fosse tipo um desabafo. A pessoa lá no megafone falando para o mundo inteiro: eu só sou isso daqui, que está apresentado a vocês. Isso satisfaz? Vocês estão felizes com quem eu sou? Eu sou isso, né? Se vocês estão felizes com isso, ou infelizes com isso, eu não tenho o que fazer. Eu só sou isso. Sinceridade, transparência, percebe? Esse discurso, né, que é o discurso da sinceridade, muitas pessoas têm como se fosse engasgado, né? Tivesse querendo pôr para fora, mas elas não colocam por conta de uma série de resistências e desses mecanismos de defesa que eu falei no último vídeo. Para quem não assistiu, eu recomendo que volte, vá lá no feed, né, do canal e assista para que você consiga compreender melhor tudo aquilo que eu estou trazendo agora. A gente
se enche de mecanismos de defesa e a gente constrói como se fosse um escudo, uma carapaça que esconde quem nós somos. Então é isso que você quer? Se você continuar dessa forma, você vai estar longe de ser a sua melhor versão. Nós podemos ser a nossa melhor versão quanto mais nós arrancarmos essas carapaças, essas camadas de resistências que nada mais são do que medos. São os nossos medos que nos impedem de sermos quem nós podemos ser. Beleza, gente? Disse-lhe que sabia o que ele queria dizer. Na maioria de nós existe esse desejo de abandonar o nosso fingimento, nossa falsidade, nossa farsa. Todos gostaríamos de ser reais. A falsidade exige tanto esforço. Isso aqui é uma grande verdade. Você gasta muito mais energia tentando fingir quem você não é do que se você utilizasse essa energia com espontaneidade, com verdade, sendo quem você é. Pense sobre isso. E uma vez que comecemos a observar as regras, teremos de continuar observando-as. Gostaríamos de conseguir colocar nosso verdadeiro eu à mostra, mesmo que não seja na sacada, em vez de representar um ato no palco. Que alívio seria contar a todos como realmente são, sentirmos-nos a salvo e seguros apenas sendo nós mesmos. Ou seja, aqui ele coloca de forma bem direta o quão seria mais leve a nossa vida se nós fôssemos reais, se nós fôssemos transparentes, sinceros. A vida ela perde esse peso gigantesco que a gente coloca. É como se tirássemos toneladas das costas. E isso só depende da nossa vontade, da nossa determinação. O quão determinados nós estamos em seguir esse caminho de verdade, de autenticidade, de sinceridade. Essa é uma pergunta que vale a pena se fazer todos os dias, se questionar. Estamos seguindo no nosso caminho, estamos na direção certa para autodesenvolvimento, para a evolução pessoal, e assim a gente vai seguindo. Essa honestidade nos desafiaria a nos expandir, a sair da nossa comodidade. Contar nossa verdade francamente a todo mundo parece muito assustador. As consequências da honestidade às vezes parecem um preço alto demais. Mas não devemos nos preocupar. De acordo com os especialistas, levamos cerca de 3 semanas para nos acostumar com um novo hábito, se o praticarmos todos os dias. A franca admissão de nossas mágoas e fraquezas pode muito bem parecer uma alta montanha até que comecemos a escalada. Sei, por experiência própria, que a maioria de nós antecipa o pior. O mundo vai parar de girar no espaço, a luz do sol vai se apagar, é provável que eu desmaie, os outros vão ficar boquiabertos. E essas são as nossas previsões mais modestas. Nada disso, porém, acontece. De fato, imediatamente sentimos e reconhecemos em nós mesmos uma nova honestidade e realidade. Aí o que ele está colocando é isso, a gente fica sempre pensando o pior dos cenários. A gente fica achando que o pessoal vai passar a perna em nós, que nós seremos humilhados, a gente fica pensando mil e uma coisa, sempre pensando no pior cenário, na pior situação, sendo que a vida não se coloca dessa forma, é muito pelo contrário. A gente vai se surpreender positivamente no quanto as pessoas elas vão sintonizar com essa mudança. Eu sempre falo isso, né? Já falei aqui inúmeras vezes, no outro estudo do Poder do Agora também eu falei, né? Que nós atraímos as pessoas de acordo com a nossa energia, de acordo com a nossa vibração. Quando a gente vai mudando os nossos hábitos, né? Porque aquilo que ele está promovendo, né? Falando, é sobre uma mudança de hábitos, né? Para a gente se tornar mais sincero, transparente, vulnerável, é como se fosse uma construção de um novo hábito. E isso vai mudando o nosso campo energético. A gente vai atraindo pessoas que vibram parecido. Então, se você está vibrando na honestidade, né, no amor, né, na generosidade, você vai atrair pessoas que vibram da mesma forma. E assim, claro que nessa transição vai acontecer de pessoas quererem lhe ferir, né, estranharem a sua mudança, né, de alguma forma quererem puxar o tapete,
Mas cabe a você ter essa sensibilidade e não cair nessas ciladas. Né? Que ele coloca meio nas entrelinhas isso, e agora eu estou especificando um pouco mais. Cabe a nós a sensibilidade para perceber isso e não nos deixar, né, cair por conta dos outros, né, puxarem o tapete para a gente cair. Dá para a gente sentir isso. É a nossa intuição. A nossa intuição, ela raramente falha ao nos dizer, né, que alguma coisa não está legal, né, alguma coisa está errada de certa forma nesse nosso caminho. Dessa forma a gente pode perceber e seguir adiante com coragem, com determinação, com força. Certo, gente? Ao mesmo tempo, os outros percebem e refletem de volta para nós a sua aceitação da nossa autenticidade. Nossos relacionamentos se tornam reais, baseados em uma honesta autorrevelação. Percebemos que a maioria de nossos receios são muitas vezes mais atormentadores do que a experiência real. Sofremos mais a caminho do dentista do que na sua cadeira. Ou seja, aqui ele fala sobre isso. A gente se preocupa, a gente cria um monte de antecipações, a gente na nossa cabeça, né, por conta desses pensamentos malucos, a gente pensa no pior cenário possível, sendo que as coisas elas são muito diferentes do que a gente está pensando, conjecturando. Essa é uma realidade que todos nós verificamos, né? Muitas vezes a gente se surpreende positivamente, né? Às vezes a gente até fala, poxa, isso foi melhor do que eu pensei, né? Eu nunca imaginei que seria desse jeito, que aconteceria dessa forma, não é verdade? Isso se dá porque a vida é muito diferente do que a gente fica pensando. E isso é para tudo na vida. A gente pensa uma coisa, mas a realidade se mostra de uma forma muito diferente. E é bom que seja assim. A impermanência, ela está no meio de tudo isso. A vida é uma impermanência só, gente. Agora a gente está vivendo uma pandemia do coronavírus, é a prova cabal disso. Quem imaginaria que 2020 seria um ano tão diferente, né? Tão caótico, né? Com tanto sofrimento global, né? O mundo todo passando por essa onda desse vírus, né? E a economia em recessão, né? As pessoas tendo que ficar dentro de casa, né? Não podendo ver, né, os amigos, a família, não poder sair para encontros com multidões. Tudo isso foi um baque para a humanidade, mas que, a meu ver, a gente como humanidade estava precisando passar por isso, por esse chacoalhão, para que a gente mude a nossa configuração como sociedade. Eu sei que essa reflexão ela vai longe, né? Isso já foge um pouco aqui do cerne, né, do que a gente está tratando, mas que a gente pode colocar isso também, trazer para esse contexto. As coisas sempre acontecem diferente do que a gente fica, né, pensando, né, conjecturando, beleza? Mostrar o meu lado fraco e magoado, meus medos e hábitos imaturos, até mesmo a minha falsidade e fingimento, será um grande alívio. Levá-lo a meus compartimentos fechados será para mim uma experiência libertadora. E na troca de tal comunicação, você também ficará conhecendo a minha verdadeira personalidade. Nossa comunicação não lhe oferecerá apenas uma versão revista e condensada da minha pessoa. Aquilo que você vir será o que receberá. O único e exclusivo, o verdadeiro eu. Era o que eu estava falando, daquela pessoa que queria ir para cima do mundo, falar no megafone e dizer, eu sou isso daqui, eu não tenho mais nada a oferecer além disso. As pessoas elas morrem de medo de expressar quem elas são, principalmente por conta da crítica, dos julgamentos. Elas se colocam quase sempre inferiores, é o complexo de inferioridade. Elas pensam que são muito menos do que realmente são. E aí elas fingem ser quem elas não são para tentar agradar. E aí o que o John Paul está trazendo aqui é que a gente tem essa coragem da gente ser vulnerável. E a gente se mostrar como a gente realmente é. E isso, gente, é uma mudança tão maluca na nossa cabeça, porque a gente fica pensando que nós não seremos bem aceitos, as pessoas vão nos criticar, nos julgar. Mas é exatamente o contrário. Quanto mais a gente consegue ser sincero, transparente,
mais as pessoas elas vão reconhecer isso na gente. E o próprio John Paul ele fala, a gente vai estar, pelo nosso exemplo, vai estar motivando-as a fazerem o mesmo, a serem transparentes, a não mentirem com relação aos seus medos, né, às suas questões que são mal resolvidas, sabe? Isso é engrandecedor para todos. Quando você revela, né, as suas fragilidades, os seus medos e assim incentiva, motiva os outros a fazerem o mesmo, todo mundo se ajuda, né, e mutuamente cresce, entende? Esse é o caminho para evolução mútua, né? Todos nós cresçamos juntos. Você não terá medo de mim, nem será tentado a me elogiar como se eu fosse muito seguro de mim mesmo. Saberá que cometo erros e que sinto em mim a condição humana de fraqueza. Pessoalmente, gosto de dizer às pessoas com quem eu estou me relacionando. Isso, as falas do John Paul. Se você um dia descobrir o meu número, será com certeza só uma fração. Parte de mim se sente segura, parte de mim duvida, parte de mim é dedicada, outra parte de mim é egoísta, parte de mim é confiante, parte de mim é insegura, parte de mim é orgulhosa, outra parte é humilde. Isso aqui, gente, é tão bacana o que ele está falando. Ele fala sobre os muitos eus que existem dentro do eu, entende? As pessoas têm muita dificuldade de entender isso, né? Elas pensam que é uma coisa muito maluca, muito abstrata, mas não, gente, existem muitos eus dentro de cada um de nós. Tem o eu corajoso, tem o eu medroso, tem o eu afoito, tem o eu maluco, né? Tem aquele eu que fantasia tudo. Tem um monte de eus dentro de cada um de nós. E eles podem, em determinados momentos, se revelar, né? E aí isso aqui depende das situações de vida para que eles se mostrem. Esses muitos eus que existem dentro de nós, eles se mostrem, eles se revelem. Né? Quando eu estava lendo essa parte, eu até me lembrei de uma música incrível que eu vou deixar como sugestão para vocês ouvirem, gente, porque assim, ela não é tão conhecida, é uma música antiga, principalmente as novas gerações, muita gente não conhece. O nome da música é Traduzir-se, do cantor e compositor Fagner, né, um cantor cearense incrível, na música Traduzir-se. Né, nessa música ele fala, uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo, uma parte de mim é multidão, outra parte é estranheza e solidão, uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira, uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. É uma poesia, gente, incrível, maravilhosa. Escutem essa música depois. Eu gosto muito da versão da Adriana Calcanhoto. A meu ver, a versão da Adriana Calcanhoto é a mais bonita para essa música. Eu vou colocar aqui na descrição para que vocês ouçam e sintam a poesia maravilhosa, né, dessa música incrível do Fagner. Beleza, gente? Vamos refletir sobre isso. Todos nós temos muitos eus dentro da gente, que vão se revelando, eles vão se mostrando de acordo com as situações. Determinadas situações fazem com que esses eus, eles venham à tona. Muitas vezes a gente até se surpreende, a gente se espanta, né? Como a própria música diz, né? Uma parte de mim se espanta, né? É permanente, se vai de repente. A letra dela, gente, é genial. É uma música realmente muito bonita, muito incrível, certo? Continuando. Aos poucos, eu vou me contentando em ser essa pessoa ambivalente que parece estar cindida exatamente ao meio. A paz que surge com esta autorrevelação é uma recompensa imediata e inegável às pessoas que estão dispostas a partilhar a sua vulnerabilidade. Não precisam aguentar o esforço exaustivo da repressão. Não precisam usar máscaras sobre o rosto. Não precisam passar pelas contorções de compensação, projeção e racionalização. Isso daqui, gente, só lembrando que são os mecanismos de defesa do ego que eu comentei no último vídeo. Que ele fala aqui, né? Compensação, projeção, racionalização. São 3 dos muitos mecanismos de defesa do ego. E aí, se você quiser, se você não tiver assistido, volte lá no vídeo anterior que você vai compreender bem melhor
o que ele está colocando aqui. Realizam o que Dag Hammarskjöld chamou de a mais longa viagem, a viagem para dentro de si mesmo. Isso é uma das coisas que eu falo sempre, que o autoconhecimento é algo incessante, é para a vida inteira. Sempre há algo mais que a gente possa aprender sobre nós e mergulhar nesse mundo do autoconhecimento. O que veem e ouvem nessa exploração dos seus espaços interiores gravam na fita impressora da comunicação. Este sou eu. Isto é tudo de mim, nem mais nem menos. Se puder vir festejar comigo, ótimo. Devo dizer-lhe isso. Não tenho de agradá-lo. O que tenho de fazer é ser eu mesmo, eu de verdade. Isso aqui é quase uma oração, gente. Quando ele está falando sobre isso, ele está colocando o quão bacana é nós sermos transparentes, nós realmente falarmos para as pessoas, eu sou isso e pronto. Eu não tenho como ser diferente disso. Se você se agrada, maravilha. Se não, paciência, o que é que eu posso fazer? Não tem como eu ser diferente de quem eu sou. Quando você coloca isso como um hábito na sua vida, de você sempre se expressar sendo você mesmo, você não faz ideia do quão transformador isso pode ser, o quão engrandecedor isso de fato é, beleza? Somente quando estamos dispostos a partilhar todo o nosso eu, imperfeições e tudo, estamos realmente nos comunicando. Mas, mais do que isso, minhas franquezas terá um efeito definitivo nos outros. A honestidade, como tudo que é humano, é contagiante. O fato de eu sair de trás dos muros protetores para encontrá-lo frente a frente vai inspirá-lo a fazer o mesmo. Ou seja, aquilo é o que eu estava dizendo agora há pouco, né? Que quanto mais transparente você é, sincero, né, honesto, as pessoas ao seu redor elas vão sentir, né, essa verdade, essa honestidade, e elas vão se sentir motivadas a fazerem o mesmo. Elas vão pensar, poxa, caramba, que pessoa bacana, eu queria ser um pouquinho parecida com ela. Internamente elas pensam isso. Muitas vezes elas não verbalizam, mas é isso que elas pensam e sentem. Ao se aproximar de alguém honesto, muito sincero, transparente, elas se sentem super motivadas a fazerem o mesmo. Né? Falando isso agora, até me lembrei de uma pessoa que me inspira muito. Eu já falei dele inúmeras vezes, que é o Eduardo Marinho. O Eduardo Marinho, gente, ele é um artista de rua, né? Ele ganha a vida vendendo, enfim, essas artes de rua, né? Pingentes, blusas, quadrinhos, coisas assim que trazem reflexões filosóficas, né? E assim, ele é um cara super simples, né? E assim, muito consciente, né? Então as pessoas que convivem com ele, né, de perto, elas sentem isso, elas relatam muito isso, né? De que elas se sentem motivadas, né, ao conviver com ele, a serem mais verdadeiras, a serem mais transparentes. Né? Ele foi um cara que cresceu muito na internet por conta dele ser quem ele é. Ele nunca quis ser diferente do que ele é. E assim, eu me inspiro demais no Eduardo Marinho. Quem ainda não conheça o seu trabalho, né, os seus vídeos no YouTube, eu convido vocês a procurarem, que vocês vão se certificar do que eu estou falando agora. A sua autenticidade, a sua transparência faz dele, né, uma pessoa única e muito especial aos meus olhos e aos olhos de muitas pessoas, certo, gente? Continuando. Quando somos verdadeiros e honestos a respeito da nossa vulnerabilidade, os outros ficam imediatamente aliviados. Eles sabem que assumimos um risco ao expor o nosso eu com imperfeições e tudo. Eles são convidados e encorajados por nossa honestidade a tirar as máscaras, a revelar o seu próprio eu interior, franca e honestamente. Obtém a possibilidade de assumir o mesmo risco e ter a mesma sensação de liberdade. Isso aqui é tão incrível, gente, que ele coloca, o John Powell, porque é isso que ele está colocando. Ele está dizendo que é o que suscita, né? Quando a gente é honesto, transparente, a gente pode suscitar isso nos outros. Porém, nós temos os nossos mecanismos de defesa. A gente nega, né? A gente, enfim, compensa com outras coisas. Nós fazemos de tudo, de certa forma, para fugir da verdade, para fugir da luz, muitas vezes, né? Porque isso aqui é a luz da consciência. Então, pessoas que estão ainda com a consciência muito embrutecida
O que elas fazem muitas vezes nessas situações, quando elas se deparam com alguém que é muito verdadeiro, muito transparente, elas dão um jeito de se sair. Muitas vezes elas se saem de fininho, ou muitas vezes elas saem berrando, elas saem julgando, elas ficam querendo lhe destruir, né? Porque elas não conseguem olhar para si mesmas, né? E encararem os seus demônios, os seus medos, sabe? Então, é isso que eu digo para você que está assistindo. Talvez isso já tenha acontecido com você, né? Comigo já aconteceu inúmeras vezes, pessoas simplesmente saírem de perto, né? Por elas terem medo de encarar a sua própria verdade, meio que se olharem no espelho e verem, né, os seus medos, as suas sombras, os seus demônios. Então, se isso acontecer com você, não fique triste, não fique achando que você é errado, né, tem alguma coisa errada com você. Muito pelo contrário, mostra que você está no caminho certo, né, porque a luz da consciência, a luz da verdade, para muitas pessoas que estão na escuridão, pode ofuscar, entende? É disso que eu estou falando aqui. A luz da consciência, ela ofusca os olhos das pessoas que estão muito mergulhadas nas trevas. Então que a gente consiga sentir isso, ficar bem, ficar em paz em relação a isso e continuar seguindo o nosso caminho. Há pouco tempo, um excelente homem veio visitar-me, foi logo admitindo com honestidade que ele é um alcoólatra em recuperação. Considerava-se sóbrio por vários anos e estava passando pelos famosos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, que tem a sigla AA. Contou-me que já dera o 4º passo, minucioso e destemido inventário moral, de si mesmo. Agora queria passar para o 5º passo, a admissão da natureza exata das suas falhas. Então, de maneira bem franca, ele me confidenciou: há alguma coisa, uma fraqueza dentro de mim sobre a qual nunca falei a ninguém. Esperava poder lhe contar. Corajosamente passou a abrir o seu compartimento fechado e juntos olhamos dentro dele. Na realidade, o que partilhou comigo não me pareceu ser uma fraqueza incomum. Ao meu jeito prolixo, expliquei-lhe tudo o que sabia sobre o assunto, esperando que esse conhecimento básico lhe trouxesse consolo. Um pouco antes de ele sair, perguntei-lhe se ele estava consolado e aliviado. Ele me respondeu: sim. O que me contou ajudou muito, mas a maior sensação de alívio partiu da minha própria confissão, simplesmente pondo tudo para fora. Isso aqui, gente, eu acho tão incrível, porque é o que a gente chama em psicanálise de catarse. Esse termo catarse é isso, é quando você fala como se fosse tipo um vômito, assim, você bota tudo para fora que estava lhe sufocando, né, lhe fazendo sofrer por muito tempo. Então, o simples ato de você falar, né, daquilo que está lhe fazendo sofrer, isso já é extremamente terapêutico e curativo, aliviante. Você sente um alívio gigantesco ao fazer isso. Por isso que eu sempre incentivo, né, as pessoas a buscarem algum tipo de terapia, seja ela qual for. Não precisa necessariamente ser com psicólogos, com psicanalistas, pode ser com terapias alternativas, terapias holísticas. Tudo isso ajuda imensamente para que a gente tire, né, esse peso todo, a gente alivie esse peso, essas dores que são, a gente vai colocando, né, armazenando, digamos assim, e deixando a nossa vida muito pesada, muito difícil. Então, esse relato que ele coloca eu acho maravilhoso, porque é o relato de muitas pessoas. Elas falam que o maior alívio se deu por elas terem colocado para fora aquilo que elas estavam sentindo, que estava fazendo muito mal. Muito mais do que as palavras que elas ouvem de sabedoria, de aconselhamento. Isso é secundário, o mais importante é elas terem colocado para fora. Essa é uma das coisas que me faz gostar muito dessa profissão de psicanalista. Porque na maior parte do tempo eu fico só ouvindo. Né? A parte que eu falo é mínima, eu falo a menor parte do tempo. Na maior parte eu fico só ouvindo, porque eu sei o quão curativo é você falar, né, colocar para fora aquilo que está fazendo você sofrer às vezes por anos e anos a fio.
Então vamos assim refletir sobre isso, porque isso, eu acho isso assim sensacional mesmo, assim, é muito transformador quando a gente internaliza essas verdades, sabe? Não gostaria de dar-lhe a impressão de que fazer uma confissão geral de todos os nossos pecados é parte necessária da boa comunicação. O quinto passo dos Alcoólicos Anônimos pede a seus participantes, né, que admitam perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Pode ser que haja erros tão graves cometidos por nós que prefiramos confiar somente a um confessor ou a um amigo de total confiança. Todavia, a espécie de vulnerabilidade sobre a que estamos falando aqui inclui nossos medos, tendências à fraqueza, erros cotidianos, limitações, ressentimentos, mágoas, constrangimentos, reações indesejáveis, dificuldades, deficiências e as presunções que se tornaram parte de nós, ou seja, é um leque bem amplo, né, o que ele coloca como parte das nossas fragilidades, né, das nossas fraquezas, que a gente precisa expressar, precisa colocar para fora, para que a gente consiga, dessa forma, iluminar o nosso ser interior e transformar a nossa vida, sabe? Isso aqui realmente é bem amplo. Eu vou até reler essa parte aqui para você ver como é tanta coisa, né? Pode ser que haja erros tão graves cometidos por nós mesmos que prefiramos confiar somente a um confessor ou a um amigo de total confiança. Todavia, a espécie de vulnerabilidade sobre a que estamos falando aqui inclui nossos medos, tendências à fraqueza, erros cotidianos, limitações, ressentimentos, mágoas, constrangimentos, reações indesejáveis, dificuldades, deficiências e as presunções que se tornaram parte de nós. Ou seja, é toda uma vida, né, de dificuldades, de erros, de fracassos, de tudo aquilo que a gente vai acumulando e que precisa colocar para fora. E aí é que ele sugere, né, se você não consegue se abrir tanto assim, né, busque pelo menos um amigo de confiança ou então um profissional da área, enfim, né, da psicologia, da psicanálise ou das terapias, porque isso vai ser um passo fundamental para você se tornar a sua melhor versão, o melhor que você pode ser, tá ok? Aqui ele já está chegando na parte final, certo, gente, do capítulo, já está no encerramento. Ele diz o seguinte: isso tudo seria parte de uma comunicação em andamento, se é para um bom relacionamento ficar melhor. Ou seja, quando você faz isso, todos os relacionamentos eles melhoram de forma geral. Seja com amigos, seja no trabalho, seja um relacionamento amoroso, com os filhos, todos os relacionamentos eles melhoram. Quanto mais sincero, quanto mais transparente, quanto mais vulnerável você for. Finalmente, outra pitada de sabedoria que eu recebi de um amigo do AA e que ele diz, né? Somos tão doentes quanto reservados. No outro lado da moeda está a expressão positiva da mesma verdade. Somos saudáveis e perfeitos quanto mais formos francos e honestos com nós mesmos e com os outros. Lembre-se, as 3 primeiras semanas são as mais difíceis. As 3 primeiras semanas são as mais difíceis. Ele termina com essa frase que eu acho incrível, né? E depois ele resume tudo. No resumo do capítulo, ele sempre vem uma frase que traz a ideia central, que diz: a falsidade exige um mega esforço. Grande alívio é contar as coisas como realmente são, sentir-nos a salvos e seguros sendo nós mesmos. Aí assim, aqui é um resumo de tudo, né? Mas essa parte final eu acho super bacana, porque ele fala sobre a questão dos hábitos, né? Nós sermos vulneráveis, né? Transparentes, sinceros, honestos, não é do dia para a noite que a gente consegue isso. Né? Você já pensou, você passou às vezes décadas e décadas, 20, 30, 40 anos, vivendo como um personagem, né? Usando máscaras, né? e papéis, né? Como diz o livro, né? Arrancar máscaras, abandonar papéis. Isso não é do dia para a noite que acontece. No mínimo, são 3 semanas, né? Que os estudos eles falam isso, que as repetições de 21 dias, né? De 21 dias seguidos repetindo um novo padrão, isso faz com que você crie novos hábitos. Então,
A proposta do John Powell com esse capítulo é que você repita, pelo menos durante 3 semanas, esse comportamento transformador, né, da honestidade, né, da sinceridade, da transparência e da vulnerabilidade. Você repetindo isso vai se transformar num hábito. E ao se transformar num hábito, todas as suas relações elas vão melhorar e a comunicação vai ser muito mais efetiva. A comunicação interpessoal vai ser muito mais efetiva. E aí a gente volta para o cerne dessa obra, o cerne do que ele está querendo ensinar, né, com esse livro tão incrível que é o Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis. Beleza, gente? Com isso nós concluímos esse capítulo 7, um capítulo super bacana, né, curtinho, mas com ensinamentos super profundos para nós. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Nós vamos começar o capítulo 8, né, no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.